Agora espaço para Carolina Ercolim. Carol, será que a greve vai de fato gerar o efeito que as centrais sindicais esperam? A greve geral de sexta foi embalada pelo avanço das reformas trabalhistas e da Previdência, mas podem significar mais do que uma pressão no Congresso. No núcleo da paralisação, há a união de centrais sindicais diversas, como CUT e Força Sindical, associadas a grupos políticos opostos e que raramente trabalham juntas. Tem o posicionamento crítico de representantes das igrejas católica e evangélica às reformas e a movimentação de legendas da base aliada e até do próprio PMDB, que demonstram insatisfação com as propostas da equipe econômica. Há ainda uma possibilidade de elevar o nível do debate sobre as reformas, avalia o cientista político Murilo de Aragão. O presidente da Arco Advice ressalta, no entanto, que o assunto não é novo, já que tenta ser pautado desde o governo FHC. Mas toda essa confusão traz um alerta, traz um engajamento e que é muito importante. Por exemplo, aconteceu recentemente em São Paulo que os professores de algumas escolas da elite, declararam que iam fazer greve contra a reforma previdenciária. E os alunos da escola mandaram uma manifestação para eles, dizendo que não concordavam. Eu achei maravilhoso que o debate tenha chegado a esse nível. No entanto, Murilo entende que a expressão dos votos no Congresso foi robusta, o suficiente para impedir pressões de fora, mesmo que vinda das ruas. Mas um ponto a ser levado em conta é um cenário desfavorável quando se considera a popularidade de Temer, em queda desde que assumiu a presidência em maio de 2016. E nisso resvala o desempenho econômico do país. Para o senador do Democratas, Ronaldo Caiado, a verdadeira motivação dos protestos de 28 de abril. É um foco que diz respeito exatamente ao desemprego, ao momento difícil com que passa, e o governo não tem tido a competência para responder à altura ao sentimento e à esperança da sociedade brasileira. Por isso é que eu tenho dito sempre a necessidade de nós anteciparmos uma eleição. Agora, querer confundir e dizer que isso aí pode ser prestígio do PT não tem nada a ver. Até porque o causador, indiscutivelmente, foi o governo Lula e Dilma, que levaram 13 milhões, 14 milhões de desemprego. São eles que estão na rua. Segundo o cientista político da USP, José Álvaro Moisés, em evento em São Paulo, a participação popular sempre equilibrou decisões importantes do país. E ele prevê que não será diferente também em relação à reforma política. Quanto mais pressão, mobilização da opinião pública tiver para as questões positivas que estão na agenda de reforma, será positivo. Isso tem um efeito incrementalista, mas, digamos, de curto prazo. Para as transformações de maior prazo, de mais longo prazo, e que, num certo sentido, enfrente as questões que eu chamei de estruturais, eu acho que essa proposta que foi feita pelos juristas e pelos advogados, Modesto Carvalhosa, Zé Carlos Dias e o Flávio Berrembar, eu acho que vem bem a propósito nesse sentido. Moisés se refere ao manifesto à nação propondo uma assembleia de notáveis para fazer a reforma política. A greve ocorreu na semana em que a Câmara colocou a reforma trabalhista em votação. E para aprovar a reforma da Previdência, Temer precisará do sim de 308 deputados, o mesmo que 3/5 da Câmara. O Planalto aceitou recuar em alguns pontos, como regras diferentes para mulheres e trabalhadores rurais, mas o apoio no Congresso ainda é incerto. Até o momento, apenas 76 parlamentares declararam publicamente que votarão a favor, segundo um placar elaborado pelo jornal O Estado de São Paulo. Só lembrando, professor Vila, hoje a CUT, depois de uma queda de braço com a prefeitura, conseguiu fazer com que a Paulista recebesse, entre aspas, a festa do trabalhador às 2h da tarde, é o horário marcado para o evento da CUT aqui na Paulista. A Paulista, que no feriado normalmente é fechada, o fechamento a partir das 10h da manhã. Em relação a esse fato, não sei porquê, poderia ter feito em outro lugar. Inclusive, uma das promessas da prefeitura era buscar locais amplos para esse tipo de manifestação, retirando. O pessoal da Zona Norte reclamava muito ali. Eles começam aqui e depois vão descer para o centro. Esse vai ser o roteiro deles hoje. Isso, na praça lá, Heróis da FEB e tal, na Zona Norte, no final da Santos Dumont. E não queriam mais que fosse também feito lá os eventos da Força Sindical. A grande questão é que o tempo foi passando e agora volta a manifestação aqui na Paulista tal. Eu acho que tem tantos outros lugares para se manifestar, porque aqui. Mas eu acho que a questão mais importante a destacar, creio, é essa questão das análises do significado. A greve foi um fracasso, ponto. Ninguém pode dizer que a greve foi um desastre.
Politicamente, ela teve algum significado na esfera do Congresso Nacional? Também nenhum, zero. Terceiro, o governo se comunica mal e explicou mal as reformas? Sim. Né? Quarto, o governo está tão desesperado agora para explicar as reformas, já que não conseguiu fazer durante 3, 4, 5 meses, que procura os programas populares, na última hora tentando mostrar o quão importante, segundo o governo, essas reformas tal. Não se faz nada disso. E outra coisa fundamental, na sexta-noite, o presidente deveria ter convocado uma rede nacional de rádio e TV, exposto brevemente o que aconteceu no dia, as ações do governo, ação de black blocs. No Rio de Janeiro também teve coisas que nós somos só de São Paulo, mas teve fatos lamentáveis no Rio de Janeiro também, e em síntese falar quão importante isso é para o Brasil. Por quê? A reação das centrais sindicais tem uma razão, não é defender o interesse do trabalhador. O trabalhador pode tirar o cavalo da chuva. Eles estão preocupados com uma questão, o imposto sindical, que nós já cantamos essa bola aqui há semanas. É isso para eles, porque sem imposto sindical, as entidades, sindicatos, federações e confederações não funcionam. Os pelegos vão ter de buscar junto aos trabalhadores aqueles que querem efetivamente se associar e pagar uma mensalidade. E isso eles não querem fazer. Eles querem receber o dinheiro, que são bilhões, no total são bilhões. O Brasil tem 17 mil sindicatos. Vários países europeus que têm tradição sindical 2 séculos mais que a brasileira tem 100, 2 centenas, 3 centenas de sindicatos. O Brasil tem 17 mil. É uma máquina de dinheiro. E esses pelegos sabem que agora vão ter de procurar os trabalhadores, ou vão ter pela primeira vez, alguns deles, de trabalhar. E só reforçando os horários, na Zona Norte de São Paulo, a festa da Força Sindical está marcada para as 9 horas da manhã, na Praça Campo de Bagatelle, e se o ouvinte puder, evite aquela região, porque todo o entorno estará bloqueado. Já o Sindicato dos Brasileiros, a Central dos Sindicatos Brasileiros, marcou um outro ato com apresentações no Sambódromo do AMB. Já a festa da CUT, como nós falamos aqui, começa às 2 da tarde na Paulista, de onde os manifestantes vão seguir para acompanhar shows na Praça da República, no centro de São Paulo.